Alô, alô? Vê se tá ligado. O teu não tá ligado. Aperta até ficar verdinho. Olá. 1, 2. Ok? E o teu também, Carmen? 1, 2. 3, 2, 1. Ok. Boa tarde, população de Campinas. Hoje é sábado. Nós estamos agora às 6 horas e 2 minutos, entrando ao vivo para poder informar a população de Campinas. Vamos falar sobre vários assuntos, como será essa semana, mas eu quero começar dizendo que na sexta-feira, ontem, portanto, eu recebi um telefonema do ministro Mandetta, que nós fomos deputados juntos. Eu fui eleito prefeito em 2012, 2011, nós convivemos bastante. Era deputado federal, ele foi secretário de Campo Grande, secretário municipal, e é uma pessoa que tem sido muito elogiada aí da maneira como vem tratando esse problema sério que o Brasil atravessa. Foi uma conversa longa e nós marcamos para amanhã uma conferência virtual com todos os prefeitos das capitais, e eu estarei coordenando, como presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, essa reunião. Por que isso? Para a gente tentar unificar as ações no Brasil, né? Isso é muito importante. Num momento como esse, tão importante quanto informar, é não deixar desinformar. Então, o ministro teve assim, falou, Jonas, eu vou ter a manhã toda para estar tratando com os prefeitos, e agora eu recebi a informação que o presidente Bolsonaro também pode participar desta reunião. E caso eu falei para o Fabrini para que seja uma reunião transmitida, aberta à imprensa, né? Que eu acho que agora tudo que a gente puder falar abertamente para a população é bom, mas caso o presidente venha a participar, aí o protocolo lá da presidência é que vai decidir sobre a abertura da transmissão dessa reunião ou não. Hoje também, o governador João Dória, ele decretou o fechamento, né, do comércio e só o funcionamento de serviços essenciais. Qual a diferença? Nós estamos praticamente fazendo um decreto nessa linha. E aí eu começo a falar um pouco sobre as medidas. Pela primeira vez na história de Campinas, nós vamos fazer uma edição extra do Diário Oficial. O Diário Oficial, que normalmente não circula aos finais de semana, ele circulará amanhã apenas com essa medida que eu estou tomando. Nesse momento, quero agradecer ao Dr. Peter Panuto, que é o nosso secretário de Assuntos Jurídicos. Ele está em casa e trabalhando home office, e ele confeccionou o decreto, que ele já me mostrou a versão, eu já dei o ok, e estará também fazendo outras questões aí da parte jurídica administrativa que seja necessária. Por isso ele não está aqui conosco. O decreto diz o seguinte, nós estamos impondo a quarentena também a Campinas, só que com um dia de antecedência, a partir de segunda-feira, e também com um pouco mais de prolongamento. Ela vai até o dia 12 de abril, que é um domingo. Isso não impede que ela seja diminuída, caso seja necessário, o que nós achamos muito pouco provável, ou que ela seja também estendida. Aliás, numa primeira versão do documento, pensou-se em dar o dia de amanhã, domingo, né? Sem deixar um dia de encerramento. Eu acho que isso aí traria muita... foi uma decisão minha que traria muita apreensão à população não ter um horizonte. Então, nós colocamos o dia 12 de abril. Mas até lá, nós vamos fazendo a medição das coisas. O que isso determina? Só funcionará o comércio que seja essencial para a população. O que é o comércio essencial? São aqueles saúde, né, que envolve a área de saúde, área de alimentação, seja alimentação ela para ser comprada, né, para os produtos para o alimento ser feito em casa, seja alimentação também no caso dos estabelecimentos que fornecem alimentação. Então, e junto com isso, nós estaremos também fazendo um sistema emergencial do transporte público. Ou seja, vai ter o mínimo possível de ônibus na rua. Então, com essa medida do comércio, com o fechamento do comércio, nós certamente já tivemos nesse final de semana, uma queda acentuada de 50% dos passageiros, mas em alguns horários, mesmo a gente colocando ônibus a mais, teve ônibus que estavam com excesso de pessoas. E a determinação será, por que nós vamos deixar um esquema emergencial? Porque tem o funcionário do supermercado, tem o funcionário da farmácia, tem o funcionário do posto de gasolina, que ele vai precisar da condução para trabalhar. A nossa orientação é para que use o transporte público só em caso de necessidade. Então, deixar muito claro, muito evidente, a pessoa não é um período de férias, não é um período para a pessoa passear, sair na rua, evitar ao máximo a saída das pessoas. Aí tem aquela coisa, a prefeitura vai punir, vai multar quem estiver andando na rua? Não, num primeiro momento nós vamos orientar. Agora, a prefeitura também tem diplomas legais que pode, caso algumas pessoas persistam, né? Porque amanhã, na conversa com o Mandetta,
uma das coisas que eu vou falar é justamente sobre isso, para que exista uma unidade de informação do governo federal, para que seja falado realmente o que é a doença, que é uma doença grave, né? Não pode ser desconsiderado, tratado como uma coisa de menor importância, porque senão um fala uma coisa, o outro fala outra, fica essa opinião dividida. E por que nós estamos antecipando em um dia? Aí eu já digo, nós estávamos para tomar essa decisão e quando o governador conversou comigo, ele até tinha me solicitado para participar da audiência lá em São Paulo, não foi possível porque eu estava nas reuniões aqui, mas eu defendi a segunda-feira. Ele, acho que por uma questão jurídica, optou pela terça. E aí eu quero ouvir um pouco o Vanderlei de Almeida. O Vanderlei de Almeida, gente, ele é a pessoa que está comigo desde o primeiro dia do mandato e que ele articula, conversa com todos os segmentos representativos da sociedade. Fala um pouco, Vanderlei, como é que foi a conversa com o pessoal da SIC? Porque nós, antes de tomar essas medidas, nós conversamos com a Associação Comercial e Industrial de Campinas. Boa noite, prefeito. Boa noite aos colegas. Boa noite, população de Campinas. Prefeito, desde o primeiro momento, a gente tem feito aí as tratativas com a representação da Associação Comercial e Industrial de Campinas e combinamos com eles que a gente ia, à medida que fosse evoluindo a situação, a gente ia alterando o status em relação ao funcionamento do comércio. No primeiro momento, a gente acertou com eles o escalonamento do horário de entrada desses funcionários, mas já nessa conversa, eles já estavam afirmando lá, talvez eles mesmos dizendo que talvez a gente tivesse necessidade de tomar outras medidas, porque a população também não está indo ao comércio. Aí há uma insegurança muito grande dos funcionários, né? Não só da população, mas também quem está no atendimento. Então, eu falei com a Adriana por WhatsApp hoje, né? Ela viu a decisão de São Paulo, eu disse a ela que a gente teria agora, no final do dia, uma série de reuniões para tomada de novas medidas, mas o comércio já está esperando que a gente, aliás, está reivindicando por parte da gente uma medida que proteja não só os seus clientes, mas também os seus funcionários. Muito bem, então teve o apoio aí da Associação Comercial e o outro lado, que é o lado do aumento de casos. Aí eu gostaria que a Andréia falasse para a gente. Alguém pode levar a isso? Pronto. Andréia, fale um pouco, o novo boletim. Parece que nós mais que dobramos aí a confirmação, é isso? Isso, prefeito. Está funcionando, só fala mais perto, mais alto. Nós mantivemos 39 casos descartados, estamos com 253 casos em investigação e agora 9 casos confirmados. Ontem eram 4. Foram confirmados mais 5 agora à tarde. Todos eles, desses 9, 7 estão em isolamento domiciliar. 2 pessoas estão internadas. Um dos internados não é pelo Covid, é outra causa. E uma pessoa também está internada, mas ela passa bem. Dos nossos 2 internados, nenhum está entubado, quer dizer, eles estão estáveis. Uma está muito próxima até de sair da internação, mas realmente mais que dobrou o nosso número de casos e entraram muitos casos para serem investigados também. Ok, então vocês vejam, primeiro, gente, isso era esperado, né? E os números devem subir nessa progressão geométrica. Eu venho me inteirando disso já há algum tempo, vários filmes sendo feitos na internet, mas a verdade é algo... A transmissão local, nós tivemos um caso em Campinas na quinta para sexta, né? E aí, hoje, praticamente, todo o Brasil já é considerado que tem essa transmissão comunitária. É isso, doutor Carmo? Fala um pouco sobre isso. Prefeito, hoje houve um aumento grande dos casos e os nossos, a André acabou de explicar, e provavelmente o número de casos vai crescer muito nesta próxima semana. Essa próxima semana é uma semana dura para nós, porque muito provavelmente vai subir bastante nessa, na outra, porque esse é o comportamento da epidemia. O crescimento ele é exponencial, a gente mostrou várias vezes, mostramos para a imprensa, mostramos para... E não tem por que pensar que aqui seja diferente, né? O Brasil, como o senhor disse, hoje já é considerado uma área de transmissão, o país inteiro, então não é mais uma questão de Campinas, o país inteiro está em transmissão. E os dados que o governador Dória mostrou hoje é de um aumento expressivo do número de casos, né? Inclusive, infelizmente, com um número expressivo já de pacientes que faleceram no estado de São Paulo e outros que faleceram no Rio de Janeiro e em outros estados. Claro que nós estamos extremamente atentos, mas estamos muito preocupados. Se o senhor me permite, eu queria dizer, hoje eu passei a manhã inteira conversando com os meus colegas da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, quero conversar com os nossos trabalhadores de saúde, nós precisamos de todos, nós precisamos de toda a força de trabalho, nós precisamos, mesmo os nossos colegas com mais de 60 anos, claro, não colocaremos na linha de frente, mas eles podem nos ajudar muito na retaguarda do nosso trabalho, na retaguarda da vigilância, na retaguarda do Departamento de Saúde, na nossa central de regulação de leitos de urgência e emergência, que vamos precisar fazer isso em algum momento, né? É o nosso trabalho. Ser profissional de saúde tem um compromisso profissional, um compromisso ético e um compromisso de trabalhar nessas horas, né? A gente, naturalmente,
a profissão de saúde, ela tem um risco. A gente, quando resolve ser médico, ou, no caso da André, veterinário, ou enfermeiro, todos nós sabemos dos riscos que tem. Não estamos dizendo que não haverá risco, mas nós precisamos de todos e daremos a proteção que for necessária para que os profissionais de saúde estejam exercendo junto conosco. Acho que daqui para frente, nós precisamos realmente de uma enorme solidariedade de toda a sociedade, mas principalmente dos profissionais de saúde. Nós temos que facilitar o transporte, vamos ver como vamos fazer, porque os profissionais de saúde têm que chegar, né, e têm que trabalhar junto conosco. Um dos motivos da gente estar mantendo esse sistema emergencial é justamente isso. Emergencial é emergencial de transporte, viu, gente? Por exemplo, só esse fechamento que vai ter do comércio, aí as pessoas começam, mas como vai ser e tal? Se não for essencial, fecha. Tudo aquilo que não é essencial deve estar fechado. E nós vamos, sim, ter a fiscalização daquilo que está abrindo sem ter a necessidade. Alimentação, saúde, venda de medicamentos e congêneres. Por exemplo, se tem uma loja lá de material de construção, isso foi abordado, ela vende água sanitária, vende produtos de limpeza, tem uma explicação, tem um porquê de estar aberto, né? Então, e no caso dos restaurantes, a orientação é 30% da capacidade, no máximo 30% da capacidade de ocupação. E as coisas têm as suas... Né? Hoje nós vivemos um momento em que as pessoas já não estavam saindo de casa para comer. Muita gente fazia o pedido pelos aplicativos. Eu vou estar conversando com os aplicativos aí, acho que eles já devem estar tendo essa movimentação também, mas a orientação para os restaurantes é para usar a criatividade, o delivery, fazer a entrega delivery, para evitar que as pessoas façam o trânsito pelas ruas. Nós temos algumas perguntas, eu quero começar por aquela que falou da febre. Passa o microfone para ele lá, Vandão. Se a pessoa estiver com febre, parece uma pergunta assim, né, Fabrini? Boa tarde, boa noite, Fabrini. Isso, boa noite, prefeito, boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite aos colegas da imprensa. Prefeito Jonathan Morel, da IPTV, ele está perguntando o seguinte: quem ficou gripado com febre alta, a partir de agora faz o quê? Procura qual unidade? O que muda no trato com esse paciente? Dr. Marcos Pimenta é o presidente da rede Mário Gatti, ele vai responder essa pergunta. Boa noite, Marcos. Boa noite, prefeito, boa noite, colegas e a quem nos assiste nesse momento. Em primeiro lugar, destacar que nós estamos nos preparando para uma guerra. E essa guerra, com certeza, chegará à nossa porta. Aqueles pacientes mais graves, infelizmente, conforme o mundo demonstra, vai precisar de internação. E essas internações já estão sendo preparadas, os ambientes necessários para acolher esses pacientes graves já estão sendo preparados dentro da rede Mário Gatti. Diga-se, os 2 hospitais municipais, Mário Gatti e Ouro Verde. Atualmente, prefeito, já temos 8 leitos destinados da UTI do Hospital Ouro Verde para fazer o acolhimento dos pacientes graves. As UPAs têm um fluxo diferenciado para o paciente com sintoma respiratório, com a gripe. Assim como também o Mário Gatti e Ouro Verde, que a partir de segunda-feira terá uma ala específica para atender esses pacientes. Mas, insisto, o paciente que tem um sintoma de gripe, febre, coriza, tosse, se ele estiver em boas condições de saúde, não precisa ir ao hospital, não precisa ir ao pronto-socorro, não precisa à atenção básica. Deve ser tratado como sempre foi tratado uma gripe, ou seja, antitérmico, repouso e isolamento, que é mais importante para que ele não transmita para ninguém. Se acaso... Qual a diferença? É a falta de ar, é isso? A falta de ar é preponderante nesse caso. Se a pessoa começar a sentir-se mal, e principalmente com falta de ar, aí sim, é muito importante que ele vá até o hospital e já terá esse fluxo direcionado dentro das nossas unidades. Então, a orientação é o seguinte: está com uma febre, está com algum sintoma de gripe, se puder fazer o tratamento em casa, tomar um antitérmico, como o doutor Pimenta falou, aí eu estou reproduzindo numa linguagem mais do povo aquilo que ele falou. É melhor ficar em casa do que procurar qualquer unidade. Agora, começou a sentir uma falta de ar, uma dificuldade de respirar, aí sim procura as nossas UPAs, o Mário Gatti, as nossas unidades de saúde. Com isso, você ajuda em 2 coisas. Você deixa o hospital para casos realmente que precisam e você evita de dar também, às vezes você não tem alguma coisa e pode adquirir indo até um desses lugares. Então, essa orientação, ela é uma orientação que todos os profissionais de saúde estão dando. Quais as outras perguntas, Fabrício? Prefeito, só para dar uma informação aqui, que nós estamos aqui ao vivo no grupo Band Multi, na plataforma Band Multi, agradecer aqui ao Rodrigo Salomão, diretor executivo do grupo, também na Rádio Educativa, agradecendo aqui ao Valdemir Amorim. Tem, prefeito, uma pergunta aqui do Vinícius Boer, da Rede Família. Ele usa como exemplo o Lar dos Velhinhos para perguntar com relação à imunização contra a gripe, né, que começa a campanha na segunda-feira, e dos demais asilos de Campinas. Ele falou do Lar dos Velhinhos por ser simbólico, né? Como é que vai ser com eles e os demais idosos, como que vai ser essa imunização deles? Mas é muito importante a pergunta, eu vou pedir para o doutor Carmeno responder, se ele precisar do apoio também da Andréia, dizendo que nós também vamos disponibilizar a vacina para os profissionais de imprensa. Me foi pedido isso hoje, porque eles, para nos informar, também estão tendo aí toda essa circulação. Então, nós vamos estar fazendo a disponibilização dentro desse grupo considerado o grupo de risco, que são as pessoas idosas, são as pessoas com alguns sintomas de saúde e as pessoas também, os trabalhadores de saúde, que têm mais contato com o público.
Vamos ouvir então o Dr. Carlos falando. Começa segunda-feira a campanha de vacinação. Lembrando que a maioria, nós temos mais de 60 centros de saúde. Cerca de 40 que eu entreguei no meu governo. Então, a cidade, a maioria deles dá para a pessoa ir a pé no centro de saúde para poder receber lá a vacina. Mas, doutor Carlos, o senhor está falando também, começa segunda-feira, mas diferente dos outros anos que a gente tinha que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas irem, a gente está achando que esse ano a procura vai ser muito grande e não precisa já ir direto na segunda, é isso? Prefeito, em primeiro lugar, é bom que toda a população saiba do que nós estamos falando. Nós estamos falando de 180 mil pessoas. 180 mil pessoas no nosso município. Tem e mais... a gente tem essas 180 mil doses de vacina? Temos. Não, eu acho que este ano, até por toda essa preocupação com o coronavírus, não que a vacina proteja com o coronavírus, só para deixar, mas é fundamental não confundir o coronavírus com outros vírus respiratórios. Então, a vacinação para a influenza esse ano se reveste de um outro cenário muito mais importante em relação à vacinação. Não é? Nós, por conta até da questão do coronavírus, nós estudamos uma logística diferente esse ano. Antes, os outros anos, as pessoas iam até o centro de saúde, vacinavam dentro do centro de saúde. Nós estamos procurando encontrar vários espaços que estão geograficamente distribuídos na cidade e que as pessoas não precisem ficar confinadas numa sala de espera ou numa sala de vacinação. Então, hoje o site da Prefeitura tem lá todos os locais de vacinação a partir de segunda-feira. Está lá no site aqui, doutor? Aonde que tem os lugares? Põe aqui. Aqui peraí, deixa o pessoal. Esse é o mapa de Campinas, gente. Esse é o mapa. Aqui é Souza, Joaquim Egídio, cadê o norte? Aqui é Barão Geraldo, né? Aqui é a região do Campo Grande, Jardim Ouro Verde, região sudoeste, região noroeste, noroeste Campo Grande, sudoeste Ouro Verde. Esse é o mapa da nossa cidade. Agora, os locais de vacinação. Então, tem todos os horários. Olha aqui. Tudo certo. Isso aqui é só você pôr no Google, Prefeitura Municipal, vai ter lá vacinação. Pode falar, Andréia. Então, nós temos 2 lugares, pelo site da Prefeitura Municipal de Campinas e pelo site do próprio Covid-19. Nós clicamos, vai ter informação do endereço do centro de saúde, o dia da semana, horário de funcionamento. Lembrando... Mas o Covid-19 está linkado no da Prefeitura também, não está? Também tá então, no põe no Google, isso, Prefeitura isso. Municipal de Campinas. Senão a gente fica aquele negócio www, até o povo... Põe Prefeitura Municipal de Campinas, aí vai abrir lá, você aperta lá, Covid. Aí vai vir... Tá? É isso mesmo, Arthur? Isso, tá isso tudo mesmo, certo? tudo certo. É isso? Então vamos lá, ó. Padre Anchieta, Centro de Saúde Padre Anchieta, segunda a sexta, das 8 às 18, né? Vamos pegar um aqui embaixo, Jardim São Martim, Centro de Saúde São Martim, vai funcionar de segunda a sexta, das 8 às 4h30. Mas o sorvete aí é no SEI Domingos Schmidt. Aqui não. Escola. Muito bem. Nós estamos buscando espaços que sejam mais abertos. Então aqui é na creche, ó. Tá vendo? É a creche que nós construímos lá, uma creche bem grande, fica ali perto também do São Martim. Então, ó, pessoal do São Martim, vai ser na creche. Então não é todo lugar que é no centro de saúde, é isso? Olha lá o Village, prefeito. Village é na escola aqui, estadual. Ó, o pessoal de Barão, do Village, vai ser na escola estadual, tá vendo? Escola estadual, Dora Canso. Vai ser lá na escola. E aí vai subindo para a gente ver todos. E aí vai ter a região norte, aqui já é a região sul da cidade. Por região, exatamente. Pode ir. Aí temos a região leste. Região leste. Também vai ter locais em escolas. Deixa eu dar um exemplo só para o pessoal saber. Região leste, Parque São Quirino. Vai ser no Centro de Saúde, tá vendo? Lá no Centro de Saúde. Deixa eu ver se aqui tem algum lugar. Aqui, ó, Igreja Presbiteriana. Obrigado, viu, pessoal das igrejas, nos ajudando muito. Todas essas reformas de centro de saúde que eu fiz, gente, enquanto estava reformando, porque nós colocamos abaixo. Muita igreja, não estou falando só de igreja evangélica, igreja católica também. Eu já agradeci o arcebispo, já agradeci pastores, porque enquanto eu reformava, agora eu estou entregando todo o centro de saúde, mas enquanto eu reformava, nós cuidamos das pessoas nas igrejas. E olha só, a vacinação lá no Jardim Conceição vai ser na igreja presbiteriana. Parece que é um local mais amplo. Ali em Souzas, numa praça. Na praça. A Souzas vai ser na praça, será que é da Vila Santana. Então, na Praça Beira Rio. Praça Beira Rio famosa, ali tem a festa de Santana. São duas, prefeito, tá vendo? São 2 locais em Souzas. Tem 2. Tem na Vila Santana também. Então a Praça Beira Rio, é verdade, porque a Praça Beira Rio fica logo depois da ponte. E tem na Vila Santana, que é esse endereço aqui, Rua Nazário Basílio de Almeida, número 50. Pode ir passando? Região Sudoeste, pode ir? Deixa eu dar só um exemplo da região Sudoeste aqui. Deixa eu ver algum que não é em centro de saúde. Acho que aqui todos são? Todos são? Até aqui todos são, vai subindo. Então, região Sudoeste, centro de saúde, centro de saúde. Aqui no Centro de Saúde União de Bairros, nós vamos ter no Centro de Saúde e vamos ter também no Salão Paroquial Dom Bosco. Fica ao lado ali da unidade, que é para dar uma dividida. Então, obrigado também lá à Paróquia Dom Bosco. Pode ir? E por último, a região noroeste. Noroeste, né? Deixa eu ver se tem algum aí que não é. A maioria é tudo Centro de Saúde, ver se tem algum que não é, para eu dar de exemplo. Tem algum aí, Marcos? Aqui, olha. Na Vila Perseu Leite de Barros, nós vamos vacinar no pátio da escola Erci Moraes. Então, atenção, pessoal aí da Vila Perseu, não será no Centro de Saúde, será
no pátio da escola, um lugar mais arejado. No Jardim Florense também é numa escola. O Florense, cadê o Florense aqui? É o segundo, de cima para O lá. segundo aqui. O Centro de Saúde do Florense nós vamos fazer na escola Newton Opperman, que fica ali do lado do Centro de Saúde, é bem do lado do Centro de Saúde. Ok? Acabamos. Vamos lá, pode complementar, Carlos. Então, como o senhor já disse, quer dizer, nós faremos várias semanas de vacinação, não é só essa primeira. O nosso pedido é que nós não tenhamos na segunda-feira um grande congestionamento, uma grande aglomeração. Isso não é bom por causa exatamente do vírus, né, do Covid-19. Então, nós vamos ter pessoas ali orientando, a nossa diretora de saúde está orientada para visitar os espaços todos de manhã, nós nem faremos reunião formal nenhuma para a gente ter certeza que o esquema de vacinação funcione direitinho. Essa vacina é muito importante, esta primeira fase será exclusiva com algumas ampliações necessárias, como nós falamos agora para os profissionais de jornalismo, importante nessa fase, mas será exclusiva para o atendimento dos idosos e dos profissionais de saúde. Mais do que nunca, é fundamental que todos os idosos e todos os profissionais de saúde se vacinem. Eu estava conversando com o Dr. Tardelli, que é um dos... E ele estava me dizendo que algumas mortes de São Paulo, quando foram analisadas, era por H1N1. Então, nós temos circulação de vírus de influenza também. E aí também a gente diminui essa pergunta que foi feita que o Dr. Marcos respondeu. A pessoa vacinando, ela tem menos probabilidade de pegar H1N1. Então, isso. Fica uma coisa mais... Os vírus de gripe que causam gravidade estão na vacina. Então, Ok. é importante tomar vacina. Começa segunda, dia 23, não precisa ir todo mundo na segunda, se quiser vá, segunda, terça, quarta, todos os dias nós teremos a vacinação. Dispara umas 3 perguntas aí, Fabrini. Prefeito, tem aqui do Flávio Paradela, do Henrique Bueno, da CBN. Tem uma que a Andréia já respondeu, que é com relação, mas acho que era bom deixar claro em relação aos outros casos também, os anteriores. Só do coisa do Lar dos Velhinhos, eu vou pedir para dar um jeito da gente ir vacinar aí no Lar dos Velhinhos, viu? Não sei se vai dar para a gente fazer para todas as unidades. O Lar dos Velhinhos é uma coisa simbólica. Eu sei que tem muitas outras instituições que também têm muito valor. Não fiquem assim... Não é... Como é que fala? A pessoa fica chateada, aborrecido. A gente vai tentar atender dentro de todo mundo que for necessário, que o Dr. Carmo tem essa minha orientação. Mas o Lar dos Velhinhos nós vamos enviar aí alguma maneira de fazer a vacinação em loco. A Andréia tinha se referido dos casos, novos casos confirmados, os 5, 2 exigiram internação. É melindrado a palavra que eu estava querendo. Não fiquem melindrado. Diga. E dos anteriores, né, que tinha uma pessoa ainda internada, eles queriam só em relação... Então, nós temos 3 internados, seria isso? Não, acho que eu me expressei mal. Uma das internadas entre aquelas primeiras continua internada. Ela está bem, mas o hospital decidiu deixá-la internada. Então, é mais um internado. Temos Dos só 9, 2, só então, temos só para ficar 2. claro. Não, tá ok. A outra pergunta aqui da CBN, do Henrique, é sobre o aumento de fiscalização se um comércio continuar aberto sem necessidade. Qual seria a punição? Acho que o prefeito já falou um pouquinho no início, né? Henrique, olha, o pessoal já está sofrendo tanto que eu não estou pensando em punir ninguém. Essa é a verdade, né? Agora, eu vou fazer se exercer da força da lei. Então, muitos, gente, estava até pedindo para mim. O Vandão falou, ele teve reuniões, até que o pessoal chegou. Hoje eu conversei com o Guilherme Campos, quero agradecê-lo, me fez uma ligação pessoal, dizendo, prefeito, todo o apoio, a gente aqui do comércio apoia. Então, eu não quero punir quem já está sendo tão punido, né? Mas quero que cumpra a lei. Se for necessário, nós vamos usar aí os instrumentos legais. Mas peço a colaboração de todos no cumprimento das leis. A Rose Guglielminetti me escreve aqui, do Grupo Band, do blog da Rose, dizendo que a Rádio Bandeirantes, a Educadora, Band FM e Nativa estão todas em rede transmitindo esse pronunciamento. Muito obrigado mais uma vez. E ela faz algumas perguntas. De transporte, o senhor já falou, ela queria mais especificamente quantas linhas de ônibus nós teremos. Acho que é uma pergunta muito específica. Tudo isso, o secretário, falei com o secretário hoje, ele vai estar fazendo um plano emergencial para poder estar fazendo essa circulação. Aliás, tudo isso vai ser divulgado provavelmente ainda amanhã, né? O porquê dessa minha antecipação. Foi uma divergência que eu tive com o governador Dória. Deve ter sido coisa que, aliás, está levando com muita seriedade. Meus cumprimentos aí ao governador pela forma que tem sido tratada essa questão pelo governo do Estado. Né? No governo federal também, o doutor Mandetta, eu já falei. Se tiver oportunidade, vou falar para o presidente amanhã, falar para ele, presidente, cumprimentar o senhor, porque foi o senhor que escolheu o Mandetta. Foi ele que escolheu. Né? Então está todo mundo elogiando o Mandetta. Quem escolheu foi o Bolsonaro. E a pasta da saúde, eu sou prefeito. É uma das pastas mais disputadas que tem quando você vai compor um governo. Então, ele tem o mérito de ter colocado uma boa pessoa. Ouve ele. Só vou pedir isso ao presidente, dentre outras coisas que eu marquei aqui. Mas, Rose, esse esquema especial aí de emergência está sendo montado aí pela INDEC e ele será amplamente divulgado durante o dia de amanhã. Prefeito também, da Rose, ela fez mais uma pergunta, e é importante a gente esclarecer que muita gente faz a confusão de restaurante com bar. E ela está perguntando se os dois estão no mesmo barco, vai ter diferença? Bar fecha. Bar não tem bar, principalmente bar, casa de show, essa coisa. Padaria poderia ser mais assemelhante assim, porque tem muita padaria que serve refeição, né? Faz refeição na hora do almoço e tal. Então, a orientação é para, no máximo, 30%. E tem uma da Tereza Costa aqui, do Correio Popular. Ela pensa, prefeito, se o senhor pensa em fechar o Paço Municipal. Aí eu vou aproveitar, Tereza, eu quero agradecer os profissionais. Não penso porque eu acho que nós carregamos o título de servidor público.
E o servidor público, eu até vi uma senhora que é de uma entidade que nós pagamos 1 milhão por mês para essa entidade. Ela me criticando assim, terrivelmente, não vou falar o nome aqui. Aí eu fui ver, o marido dela é candidato a vereador. Meus amigos, eu nem sou candidato a mais nada, eu já fui reeleito. Então, vamos parar um pouco com isso, trégua, né? É hora de ajudar, né? Eu sei que existem, porque eu tenho muitas imperfeições, mas acredite, olha, o momento que foi reservado para eu governar não foi dos mais fáceis. E a gente tem se esforçado, pedido a Deus sabedoria. E eu quero aqui agradecer todos os servidores, todos. O servidor vai ficar, cada pasta, com a sua incumbência. Tem uma outra coisa que eu não falei, a área de segurança pública. Eu vou colocar a Guarda Municipal em toda entrada e saída da cidade. Vou proibir a pessoa de entrar e sair? Não vai ser isso, senão, mas eu vou fazer tipo uma amostragem, parar o carro e ver para onde o senhor está indo, o que o senhor vai fazer, né? Olha, eu recomendo que o senhor volte e fique em casa, porque esse assunto não é um assunto de uma coisa de necessidade. Então, a nossa Guarda Municipal, ela estará nas entradas e nas saídas da cidade. Então, é um momento de colaboração. Claro que existem graus para as coisas, né? E aí a orientação para a Guarda Municipal é essa. Vamos colocar entrada e saída, de vez em quando. Eu acho que o fluxo será pequeno. Peço, não tenho esse poder, estou tendo toda a lucidez de tomar os poderes que estão, as medidas que estão na minha alçada. Ônibus intermunicipal não é da minha alçada, mas nós temos muita gente que vem de Hortolândia, de Sumaré, de Montemor, só que a pessoa não vem e para na onde ela veio. Geralmente ela pega outro ônibus do nosso transporte coletivo. Então esse ônibus provavelmente não terá, porque será um esquema muito emergencial de transporte mesmo para as pessoas que necessitam. Táxi e aplicativo, nós não estamos proibindo, mas também não vamos permitir abuso no preço e também todas as medidas de higiene para fazer aí o transporte das pessoas, e de preferência com os vidros abertos. Prefeito Luiz Fernando Manzoli, editor-chefe do site A Cidade On, ele tem uma dúvida aqui em relação ao decreto do governador João Dória e o decreto do senhor. Ele fala que estabelecimentos de alimentação em Campinas vão continuar abertos. Pelo decreto do Dória, padaria, cafés, lanchonetes e restaurantes também fecham. O decreto municipal se sobrepõe ao estadual? Não, pelo que eu ouvi do governador Dória, a não sei que mudou, eu posso depois fazer esse afinamento mais estreito, né? Mas, por exemplo, vamos supor, a pessoa trabalha numa farmácia e ela come na padaria da esquina. Como é que ela vai fazer para comer? Então, nós estamos restringindo, a alimentação também é um gênero de necessidade, mas se ele está apontando essa dissonância, na minha conversa com o governador, ficou essa, que a gente agiria dessa mesma forma, mas vamos esclarecer essa dissonância aí. Como o dele vale a partir de terça e o meu vale a partir de segunda, a gente terá aí amanhã e segunda para fazer essa distinção. Prefeito, o Jonathan Morel, repórter da EPTV, ele está fazendo uma pergunta muito em relação a pessoas, o que elas podem fazer? Ela pode caminhar na rua, pode levar o cachorro para passear, por exemplo? Muito boa pergunta, Carmen. Jonathan e população, fiquem em casa. Fiquem em casa. Andem dentro de casa, andem dentro do seu perímetro de condomínio, dentro de casa. Não é proibido, como o prefeito está dizendo, não vão patrulhar, mas não é adequado. O animal, tem alguns que só fazem as suas necessidades andando pela rua. Sai e volta. Sai e volta. Eu acho que nós temos que esvaziar as ruas, nós temos que esvaziar a cidade. Todo mundo tem que ficar em casa. Nós estamos num momento crítico da evolução da epidemia. Acreditem, é o momento mais crítico, esse momento da largada. A gente pode estragar tudo ou podemos ter uma evolução mais favorável. Esse sacrifício é absolutamente fundamental para as próximas, pelo menos, 2 a 3 semanas. Depois vamos ver a evolução. Mas nesse momento é para ficar em casa. Pode só abrir, tem muita gente acompanhando a transmissão no Facebook, são pessoas Sim. que acompanham o Facebook do senhor, e uma pergunta recorrente é sobre bancos, se os bancos serão fechados ou não. Não, bancos não. Bancos não serão fechados, agências bancárias, até porque os bancos trabalham de parte remota e a parte financeira é uma parte quase toda, por exemplo, farmácia, às vezes ele precisa de alguma coisa do banco, né? A farmácia que vai estar aberta, o próprio hospital, né? Então, bancos, o decreto ele não se remete a agências bancárias. Volto a dizer, o banco, eu sou da época que eu fiz serviço de guardinha. Tinha guardinha só para fazer serviço de banco. Hoje não tem mais isso, né? Tudo por aplicativo. A sugestão é que trabalhem de forma remota, direta, aplicativo, quem não tiver necessidade de ir nas agências bancárias. Mas o decreto não abrange bancos. Prefeito Gilson Rey, repórter do Correio Popular, ele pergunta se a Prefeitura pensa em dar moratória ou descontos ou facilidades para o comércio, por exemplo, em relação ao IPTU, fazer um outro refis, e, enfim. Tem outras perguntas, vamos responder essa primeiro, depois eu... Ele é repórter ou ele é... O Gilson Rey, repórter do Correio Popular. Olha, eu já respondi diversas vezes essa pergunta. Veja só. Nesse momento, uma coisa não coaduna com a outra. Por exemplo, eu vou precisar pagar profissional de saúde, eu vou precisar pagar insumos, né, que isso não é dado para a prefeitura, é vendido, e eu faço isso com os impostos que são arrecadados. Normalmente, Gilson, vai cair a arrecadação, porque o que gera arrecadação? A atividade econômica. Então, o que eu tenho dito para as pessoas? Eu vou saber lidar com essa situação, levando em conta, eu sempre fiz isso no decorrer do mandato, mesmo no momento que eu fui mais criticado em questão à relação tributária, nós fizemos algo muito justo.
as pessoas mais pobres tiveram diminuição, 200 mil pessoas. Foram 200 mil pessoas que nós diminuímos o imposto, né? E as que tiveram uma atualização do valor do imóvel, esse ano, que era o último ano que iria subir 10%, eu retirei o aumento, mandei um projeto para a Câmara retirando o aumento. Estou em conversação com a Sanasa, segunda-feira eu quero ver se a gente fala alguma coisa a respeito da Sanasa, mas é outra coisa também, água, nesse momento, as pessoas vão precisar muito, porque a recomendação é lavar a mão, vai ficar mais gente em casa, vai ter mais despesa na conta d'água. Então, na segunda-feira, eu devo voltar a falar sobre isso, mas não esperem agora nenhum pacote de renúncia fiscal desse tipo, seria irresponsabilidade da minha parte. Esperem, sim, solidariedade, porque eu sei que está todo mundo enfrentando uma situação muito difícil, e eu vou saber depois, quando nós... Porque eu fui líder de governo do Magalhães Teixeira, na época dele, eu era jovem, vereador, ele começava a reunião e falava, o 1 vem antes do 2. Parece coisa simples, mas agora nós estamos no 1. O 2 nós vamos ver depois que passar 1. Aí eu vou ver como é que fica essa situação e vou saber, claro, considerar toda essa dificuldade que as pessoas privadas tiveram. Mas, normalmente, a Prefeitura, a gente já está fazendo reunião, assim, 3 vezes por dia, porque percebe que está caindo de forma drástica a arrecadação. E aí, amanhã, na conversa com o ministro, se o presidente estiver participando, porque o governo federal ele tem mais poder, né? O prefeito, o governador tem a sua alçada, mas nós temos na esfera federal o condão de poder, instituições muito poderosas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Que precisam dar suporte. A Caixa Econômica, aquela orientação da suspensão de 60 dias do contrato, foi uma sugestão da Frente Nacional dos Prefeitos. E que eu sei também que, como eu aqui, eles também devem estar ponderando os dois lados da balança. Mas eu diria assim, existe mais poder de fogo da parte deles do que da nossa. Como tem muitas rádios ao vivo aqui com a gente, eles estão pedindo, como tem audiência rotativa do rádio, eles estão pedindo para o senhor repetir o período de validade do decreto. O período de validade, ele é de segunda-feira. Eu estou rodando uma edição especial do Diário Oficial. Agradeço aos funcionários da IMA. Se não fosse eles, a gente não podia estar fazendo essa transmissão e muito menos rodar a edição especial, que me parece foi o que complicou lá para o governo do Estado não determinar a partir de segunda. E vai até o dia 12 de abril. É um domingo, 12 de abril. O do Estado é antes. O do Estado ele começa amanhã e vai até o dia 14. Começa na terça e vai até o dia 14. Não. 20? Dia 7 de abril. Dia 7 de abril. O nosso é até o dia 12 de abril. É isso. 12 de abril é um domingo, né? E aí, o que eu estou dizendo? Eu queria deixar essa parte final sem data, né? Mas fui convencido, fui voto vencido, né? O doutor Carmo me recomendou, falou, vamos colocar um limite aqui, se for preciso, se for necessário, a gente aumenta, ou, se Deus quiser, diminui esse período. Prefeito Luiz Fernando Manzori... Então vamos responder assertivamente, segunda-feira, dia 23. 23 de março até 12 de abril. 23 de março a 12 de abril. Então o decreto 23 de março a 12 de abril. Prefeito Luiz Fernando Manzori, da Cidade 1, ele pergunta aqui o seguinte, se a Secretaria de Saúde estuda a adoção do sistema de drive-thru, que é aquele, como o pessoal passa, vai pegar um lanche, né, para testagens em suspeitos, que a pessoa passa com o carro... Eu vou responder pelo doutor Carmo, porque um dos assuntos que o ministro falou comigo foi esse. O ministro falou que ele está prevendo, se der certo, né, fazer milhões de testes desse jeito aí. Então, é uma coisa que se a gente tiver esse apoio, a gente vai conseguir falar. Você tem alguma informação adicional sobre isso, Carmo? Acho que eu não tinha nem eu falado sobre isso. Não, é verdade. Não tenho. A testagem é um grande problema, porque nós estamos com dificuldade de acesso, não é? Então, que bom que o ministro está trabalhando no sentido Ele falou em 14 milhões de testagem, mas assim, eu reservo aqui, foi uma conversa ao telefone, amanhã nós teremos aí, ele disse que está preparando um grande, e usou essa palavra, por isso que me veio à mente a conversa que eu tive com o ministro, tipo um drive-thru, fazer a testagem, a pessoa passa e faz a testagem. O prefeito Wesley, produtor da IPTV, ele fala que ele está se referindo aos supermercados, fazem parte dos serviços essenciais. Porém, há alguns dias é perceptível o aumento de pessoas nesses locais e a inevitável aglomeração. Há alguma orientação, determinação da prefeitura para que os supermercados façam controle de entrada das pessoas ou que as redes tomem outras medidas para evitar de fato a aglomeração? Quem é a pergunta? É o Wesley, produtor da IPTV. Wesley, sim, nós já fizemos a cartilha. Fala um pouco da cartilha, Carmen, aí como é que está a situação. A gente já fez a conferência, o André, você sabe, André? Prefeito, e alguns já fizeram, né? Já estão fazendo isso. Orientações para hiper, super e mini mercados. Olha aí, tá vendo? Nós trabalhamos com isso já em conjunto até com os próprios donos de supermercados. Olha, eu quero agradecer ao João Galassi, ao Ronaldo da APAS. O Ronaldo é dono do Covabra, o Galassi não precisa nem falar que o sobrenome já fala. A gente fez conjuntamente essa cartilha. Na verdade, vamos dar o crédito. Eles fizeram e nós revisamos, é isso, né, André? A gente fez algumas... Ela é um pouquinho anterior, mas ela teve contribuições, depois eles trouxeram a deles e nós pusemos... Então essa nós fizemos antes. Então tá bom. Mas de qualquer forma eles foram muito prestativos, né? E é claro que existe aí as orientações. O IGA, do Atacadão IGA, eu
eu tenho 50 anos de Campinas, né, gente? Eu conheço praticamente os donos de mercado todos por nome, Ele ligou para mim, prefeito, não dá para mandar uma guarda aqui? Não dá, não dá. Isso aí você vai ter que pegar alguém, uma pessoa, porque vai ter a regra, é lei, né? E aí aquilo que a gente está vendo em outros lugares. Entrou um tanto de gente, dá uma segurada. Olha lá, prefeito, está escrito. Aonde que avaliar a quantidade de pessoas dentro desse estabelecimento para evitar aglomerações e controlar a entrada. Se necessário, controlar a entrada. Então você está amparado de forma legal. E na fila também, aquele espaçamento. E pedir também para quem entrar no supermercado é compra rápida, né? Exato. Não é aquela compra da pessoa ficar no mercado, aquela compra que faz naturalmente, que tem gente que gosta, fica olhando, olha. É outro momento que a gente está vivendo, né? Se possível, até falar, olha, por favor, permaneça o mínimo possível para você fazer as suas compras, né? E aí só que aí cada estabelecimento vai ter que controlar o seu fluxo, né? E pedir para as pessoas também a paciência necessária para isso, né? Eu acho que é o momento, eu tenho dito isso, as pessoas poucas vezes têm sido divulgado. Meus amigos, a pior coisa é você desperdiçar uma crise. Você, quando passa por uma crise, você nunca fica igual. Ou você piora, ou você melhora. E vamos ser sinceros, a gente está precisando melhorar como ser humano. A gente está precisando, né? Então vamos aproveitar esse momento para a gente melhorar. Pensar um pouco mais no outro também, não só em si mesmo, ajudar as pessoas. A gente já está tendo várias pequenas atitudes, gotas de amor aí numa floresta de preocupação, mas que são muito importantes. Então peço às pessoas também essa reflexão sobre o comportamento. Vitor, vários profissionais aqui que estão nos acompanhando, profissionais da imprensa, fizeram a mesma pergunta, então eu vou generalizar. A pergunta de vários. Sobre moradores de rua. Como que a gente vai ajudar os moradores de rua nesse momento? Foi por isso que aquela pessoa que estava me criticando nas redes sociais, a gente não pode abandonar, a gente tem que cuidar. Eu estou reforçando as equipes, os cuidados com quem atende essas pessoas. A Elaine Jocelaine está cuidando, que é a nossa secretária, cuidando pessoalmente. Quero tirar alguns mitos aqui. Quando eu assumi, tinha 1.000 moradores de rua, caiu para 600, subiu para 800. Subiu, porque, gente, essas pessoas, a gente não pode, são seres humanos. Tem ali funcionário aposentado da prefeitura, tem médico que se enveredou pelo crack, tem gente que sofreu alguma desilusão na família e foi parar na rua, né? Então elas serão tratadas com a máxima humanidade, tanto no setor e, claro, com aquela mesma coisa de tentá-las, levá-las para um acolhimento. Nós fizemos o banheiro no centro, que há muito, lembra? Quantas vezes? Fiz um banheiro atrás da catedral que se mantém limpo, banheiro público, se mantém limpo das 6 da manhã às 10 da noite, né? Vamos reforçar toda essa parte de higiene. E quero aproveitar aqui e dizer que eu devo enviar para a Câmara essa semana. O pessoal fala em cesta básica. Eu me lembro de uma reportagem que teve na televisão, no meu primeiro mandato. A gente dava cesta básica, mas teve um arroz lá carunchado. E aí eu me senti muito, porque não é porque a pessoa é pobre, eu me senti muito triste com aquele episódio. E nós substituímos. Eu fiz uma lei que trouxe o cartão Nutrir. Esse cartão Nutrir, na lei, eu já previ situações como essa, situações de calamidade, da gente poder aumentar o número de cartões. Aliás, hoje acho que teve uma entrega de cartão Nutrir. Hoje acho que teve. Pelo menos estava programado, eu não sei como é que a Elaine Jocelaine fez, estava programado lá na Estação Cultura. E eu vou mandar o projeto para a Câmara, porque quando eu fiz a lei, eu só pus alimento. E eu quis mudar por decreto, mas eu não posso mudar por decreto uma lei. Então eu vou mandar para a Câmara para permitir também produtos de higiene, sabonete. Porque teve uma reportagem da televisão que mostrou que as pessoas que moram, a pessoa não tem um sabonete em casa, a gente manda lavar. Tem água em toda a casa de Campinas, né? Nós temos essa felicidade de ter uma cidade que ela é abastecida completamente na questão de água. Então nós vamos encaminhar para a Câmara, vou pedir para o Vandão até conversar com o presidente Marcos Bernadelli, o qual eu agradeço. A Câmara destinou 6 milhões de reais do orçamento dela para ajudar aí no combate do Covid, e vou transformar também a cesta, o cartão Nutrir, para a pessoa poder comprar os produtos de limpeza. Tem uma divergência aqui de dois colegas da imprensa, um falando que padaria vai ficar aberta, outro falando que não. Vamos tirar essa dúvida deles? Vamos, padaria fica aberta. Padaria fica aberta, tem padarias que servem... Oi? Fala um pouco, Vandão. Você esclarece. Enquanto a gente está aqui, eu estou acompanhando as notícias online aqui via celular. As padarias, a recomendação é que ela funcione só na venda de alimento. Produtos, produção de alimento para ser servido na padaria é que não tá permitido. Então, o decreto ele fecha bares, restaurantes e as padarias na parte de alimentação produzida e servida no local. Ela vai funcionar, como o prefeito disse, como um mini mercado, que ela tem essa característica, então está permitido o funcionamento da padaria, mas não para servir alimentação. Bom, eu vou fazer o seguinte, como nós temos amanhã, eu imaginei que um decreto poderia, primeiro, respondendo à pergunta, qual que vale? Vale do governador, por isso que ele é governador e eu sou prefeito, né? Vale o dele. Então, eu posso para mais, mas eu não posso para menos, né? Por exemplo, eu posso fazer isso que eu estou fazendo, eu posso antecipar em um dia, eu posso estender um pouco mais. Mas eu vou pedir para André, se possível, ainda amanhã, você entrar em contato com a vigilância, porque eu acho que seria importante padaria e restaurante ficar aberto, porque tem muita gente que se alimenta. E padaria, a gente fala padaria, mas não é a padaria que a gente tinha antigamente só de comprar o pãozinho. Hoje a padaria ela tem um serviço de refeição
e às vezes a custo barato, que ajuda as pessoas também. Então vamos ficar para tirar essa divergência amanhã, eu prometo para a empresa. No meu entendimento... Pois não, Fabrício, você quer complementar alguma coisa? Isso, a Rose está com uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é o seguinte: tem pessoas, né, funcionários, servidores da prefeitura que são do grupo de risco e foram afastados, né, que estão em casa, mas cuja natureza do trabalho não permite o teletrabalho. Diante disso, a prefeitura pensa em contratar emergencialmente servidores para ficar no lugar dessas pessoas? Rose, nesse momento, saúde. Né? O que for preciso, o que for possível fazer, a gente vai fazer. Né? Essa questão de reposição e de poder trabalhar à distância, cada secretária vai fazer avaliação, mas muito dificilmente eu vou liberar a contratação que não seja da área da saúde. Prefeito, posso complementar? Pode. Nós não paramos de convocar os nossos concursados. A gente continuou, médicos, enfermeiros, técnicos de farmácia, etc. Como eu disse no começo, nós precisamos de toda a força de trabalho. Toda a força. Mesmo os profissionais com mais de 60 anos, nós vamos convocar para que trabalhem junto conosco, claro, em funções. Mas, como o senhor disse, nós não paramos nem de chamar os funcionários concursados para a saúde. Tem uma pergunta comum aqui, essa do Facebook, com relação aos clubes. As pessoas devem ir aos clubes? Não deve. O clube... o que eu estou falando, gente. Acho que você pode falar com mais autoridade do que eu na parte médica aí. Cármeno e Dr. Marcos Pimenta. Vou pedir ajuda dos universitários aqui, por favor. Me ajude para as pessoas se conscientizarem. Não teria o menor sentido tudo que nós estamos fazendo, permitindo esse grau de convivência. O pessoal está fechando praia. Quer dizer, o clube é um ambiente fechado, é um ambiente... Alguns clubes já fecharam essa semana espontaneamente, né? Acho que alguns clubes aqui do Cambuí já fecharam. Eu acho que é um momento que não dá para a gente não tomar essas medidas duras, gente. Não dá para deixar aberto. É o momento, prefeito, de conscientização. Toda a população tem que ter consciência que esse tiro que tem que ser dado é um tiro certeiro. E esse tiro certeiro é para evitar a disseminação da doença, que poderá levar, inclusive, vidas até dos nossos mais próximos, daquelas pessoas que nós gostamos, dos nossos familiares. Nós temos que realmente fazer esse confinamento social. Nós temos que ter a consciência para o nosso próximo. Acho que é um momento importante até a gente poder resgatar muito essa questão da nossa consciência social. Nós temos muita responsabilidade, todos nós temos muita responsabilidade. Deixando claro que 20% dos pacientes que desenvolverão a doença do coronavírus, a Covid, são pacientes que serão graves, são pacientes que poderão ficar internados. 5% desses pacientes vão para a UTI e, infelizmente, poderão morrer. Então, se a gente está falando em percentual, quanto menos pessoas tiverem a doença, menor risco, menor número absoluto de internação e de mortes. O momento é até dessa consciência social. Nós temos, cada um de nós, fazer a nossa parte. Nós, profissionais da saúde, infelizmente, não temos como fazer esse autoconfinamento, nós temos que estar na lida. Nós estamos lá para poder atender. Agora, em especial, a população, não saiam, façam esse autoconfinamento, fiquem em casa para poder evitar a propagação da doença. Eu só esclarecer que o profissional da EPTV ele vai entrar ao vivo aqui agora, por isso que ele precisou sair. Tá? Mas eles continuam até... deixa eu pensar, eu vou dar uma atualizada aqui se tem mais alguma pergunta. Deixa eu só dar uma palavra aqui que eu acho que é importante, que nós estamos com 3 profissionais de saúde aqui, por decisão dos prefeitos. São 4 assuntos que nós levaremos em pauta para o ministro amanhã. E um deles é a prioridade de equipamentos, os chamados EPIs, equipamentos de proteção individual, para os profissionais da saúde. Então, vocês imaginam, o único prefeito que não vai participar é o Roberto Cláudio, de Fortaleza, porque ele está com Covid, né? E estão tentando ver se ele participa remotamente da casa dele. Até para dar um testemunho assim, de quem está vivendo ali a doença, né? E os 27 prefeitos, serão 27, né? 26 estados, o Distrito Federal, embora ele não tenha prefeito, né? Mas o Ibanez não estará, eu estarei comandando a reunião por parte dos prefeitos, e volto a dizer, até antes da possibilidade do presidente Jair Bolsonaro participar, a reunião seria aberta à imprensa. Agora nós estamos no aguardo para ver se... É isso, Fabrício? Explica direitinho isso para a imprensa poder entender se vai poder transmitir amanhã ou não. Isso, prefeito. A gente passou até boa parte da tarde aqui nesse mesmo espaço que a gente está fazendo todos os testes aqui para a entrada amanhã. Caso o Bolsonaro participe, aí vai haver uma mudança na dinâmica e como que vai ser a participação da imprensa nisso. Caso ele não participe, o Ministério já sinalizou que vai liberar para a participação da imprensa. Muitos vão receber o sinal, vão poder entrar ao vivo na reunião. Das 9 às 10, entre os prefeitos, tem o senhor comandando. A partir das 10, o ministro entra e fica até meio-dia. Das 10 ao meio-dia com o ministro, das 9 às 10 com os prefeitos. Então, são 3 horas de teleconferência. E nós avisaremos, assim que tivermos a sinalização da Presidência da República sobre como vai ser a disponibilização para a imprensa de todo esse material. Senhor prefeito, o senhor me permite Pois não. aproveitar a situação que foi citada da questão dos EPIs para os profissionais de saúde. Existem diversas formas de fazer essa proteção, diversos protocolos. Campinas tomou a frente, nós reunimos na sede da Rede Mário Gatti, o Hospital das Clínicas da Unicamp, o Hospital Celso Pierro e alguns hospitais privados, e fizemos um protocolo único de qual é a perfeita utilização dos EPIs, dos procedimentos de proteção individual para o profissional de saúde.
Então, hoje, eu posso afirmar para o senhor que já está normatizado, já tem um protocolo para isso, e as nossas unidades municipais, as UPAs e os 2 hospitais municipais e o SAMU, os nossos profissionais já estão devidamente paramentados, equipados, com todos os EPIs. Acabamos, inclusive, agora de fazer um reforço enorme de compras para poder, se acaso a coisa se prolongar, a crise se prolongar, vamos ter os EPIs suficientes para os nossos profissionais de saúde, mas com um protocolo de utilização adequada. Esse protocolo foi consensuado entre os grandes atores, a Rede Mário Gatti, o Hospital das Clínicas Unicamp, o Hospital Celso Piel, que está usando exatamente o mesmo protocolo para os seus profissionais de saúde. Prefeito, posso? Claro. Nós vamos criar, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, um conselho de professores de infectologia e de pediatria, etc., para servir como sendo um grupo de aconselhamento, né? Então, nós julgamos que é importante que esses professores da Unicamp, da PUC, da São Leopoldo, todo mundo que possa contribuir. Não vai poder ser, obviamente, um conselho muito grande, são um conselho relativamente pequeno, mas a ideia é que a gente, a semelhança do que o Marcos acabou de falar, quer dizer, padronizado, o CCIH são as comissões de infecção hospitalar, eles definiram isso, eles se reuniram e eles definiram, e a ideia de ter isso é que a gente tenha algum conselho de aconselhamento para, às vezes a pessoa está de fora, ela enxerga uma coisa que nós não estamos enxergando, por mais que a gente esteja atento, lendo, conversando, discutindo, pode ser que alguém que esteja fora veja isso. Então, nós vamos, segunda-feira, provavelmente, convidar essas pessoas para nos ajudarem de maneira complementar ao trabalho que nós estamos fazendo. Carmen, deixa eu te perguntar uma outra coisa, que é a tua área, doação de sangue. Precisa? Como é que está? Precisa muito doação de sangue, prefeito. Os hemocentros, e o nosso não é diferente, eles estão com estoque baixíssimos, baixíssimos. Até hoje, uma pessoa da Guarda Municipal queria agradecer o rapaz, porque ele deu o exemplo. Ele estava no dia de folga dele. Posta a foto, viu, Fabrini? Que é aquilo que eu estava falando das gotículas de amor aí. Tem um colega meu aqui de Campinas sugeriu que os profissionais de saúde doassem sangue como exemplo, né? Eu acho que as pessoas sadias, as pessoas que têm possibilidade, venham doar sangue nos hemocentros. O Carmo é hematologista. Como é que é? Pode doar sangue? Tem um peso, é isso, Carmo? É de 18 a 65 anos. 18 a 65 anos. Existe um peso mínimo de 55 quilos. E que esteja bem de saúde, né? As pessoas que tiveram câncer ou que estão em algum tratamento mais específico, não. Mas 95% da população tem condição de doar sangue, não tem dúvida nenhuma. Isso seria uma ajuda absolutamente fundamental à cidade. Cumprimentar esse rapaz. Meu telefone deixei lá na sala. Está aí com você, meu telefone? Você tem o nome dele? O rapaz da Guarda Municipal, ele postou dia de folga, foi doar sangue. Quero agradecer o vereador Bispo Fernando Mendes e agradecer o Bispo Marcelo da Igreja Universal. Não tem problema nenhum aqui a gente citar, porque é uma coisa. Eles estão fazendo um exército para doação de sangue. Acho que são mais de 500 pessoas, cara, que vão fazer doação de sangue. Então acho que na segunda-feira você já pode falar com o Bispo Fernando Mendes para ver. Muito obrigado então ao Bispo Fernando Mendes, vereador, e ao Bispo Marcelo e à Igreja Universal por essa ajuda aí nessa parte de doação de sangue. E outras instituições, outras igrejas que puderem, a gente também agradece, porque, como o Carmen falou, eu imaginava, a gente está com essa necessidade. Tem mais uma pergunta importante aqui da Rose Bugliaminetti, também, do Grupo Band, sobre limpeza pública, se ela continua normal a partir de amanhã. Normal, viu, Rose? Aliás, cumprimentar aqui o Paulela, que é a nossa cidade, entre as cidades do Porto de Campinas, é das mais bem avaliadas aí em questão de coleta de lixo, de limpeza pública. É serviço essencial e a gente continua normalmente. Essa semana aí eu fui criticado porque eu parei e conversei com 2 garis ali, mas mantive a distância, né, e achei importante, às vezes, uma palavra, vocês precisavam ver o sorriso no rosto deles, né, às vezes uma palavra de reconhecimento ajuda e ajuda muito. Perfeito. O vereador Edivaldo Cabelo, né, ele é suplente, já assumiu algumas vezes, ele trabalha como cabeleireiro, né, se não me engano, ele tem um salão de cabeleireiro. Ele pergunta aqui, quem trabalha com hora marcada, com salão de porta fechada, e mesmo tomando todos os cuidados, ele poderá fazer o atendimento? Olha, dentro das circunstâncias, eu acho que o que não pode é trabalhar de porta aberta, com gente no salão, né? Eu acho assim, as pessoas precisam trabalhar para sobreviver também, né, gente? Então, o que for, até fica uma coisa, é uma perguntazinha para eu responder oficialmente, é meio complicado. Mas assim, o que você puder fazer para ganhar dinheiro, para não colocar a tua vida em risco, e a outra, ou não pode, André? Você vai me desautorizar aqui, André? Tá bom, fazer o quê? Prefeito, meu chefe mora. Eu não vou recomendar. Tá porque, como vigilância em saúde, cabeleireiro fica muito próximo ao rosto. É uma coisa perigosa, a gente não sabe, os assintomáticos também transmitem. Inclusive, havia uma crítica da população no Facebook do senhor, eu leio sempre depois das perguntas, falando o que vocês vão fazer com o salão de cabeleireiro? Manicure, pega na mão. É uma atividade de risco nesse momento. Então, tá aí. Vocês pensam que eu mando tudo, né? Tá aí, tá respondido.
Prefeito, pelo o Face aqui do Guarda Municipal, eu fiz a doação, dá para ver até no uniforme dele, GM Heleno. GM Heleno, muito obrigado. Prefeito, ele pediu para ir uniformizado. Ah, olha que legal. Ele pediu para ir uniformizado, que é para marcar o compromisso da Guarda Municipal na doação de sangue. Ele estava de folga, ele poderia ter ido, mas ele pediu ordem para o superior dele para ir uniformizado. Ok. Vandão, dá uma palavra aí, você que... Primeiro, Vandão, já que hoje é dia de gratidão, meu amigo, obrigado por tudo que você tem sido na minha vida, a bênção que você tem sido para mim, nos momentos mais difíceis que eu passei. Você sabe que você é meu apoio, meu arrimo, né? E deixa uma palavra aí para quem, por exemplo, que nem o Edivaldo, qualquer entidade que quiser tirar qualquer dúvida, aí você está à disposição, é isso, né? Perfeito. Agradecer também ao senhor pela oportunidade e dizer que eu, né, até por determinação tua, vou estar aqui, estou à disposição, não só do Edivaldo, dos vereadores, como também da sociedade organizada como um todo. É a característica da minha secretaria. É a porta que o prefeito deixou aberta para atender aí sindicatos, associações. Como o momento é mais de esclarecimento e até de apoio, não é nas nossas atividades convencionais. Mas queria me colocar aí à disposição de todos os segmentos organizados para, juntos, nesse momento, enfrentarmos essa dificuldade que a cidade vai viver. Meus amigos, nós encerramos aqui então a transmissão, sem antes, mais uma vez, agradecer a Deus que tem me dado força para trabalhar e pedir sabedoria, né? E dizer que vocês perceberam algumas respostas aqui que eu estou lutando comigo mesmo dentro de mim, né? Para mim, o que existe mais valioso é um ser humano querer ganhar a vida honestamente. Eu chegar aqui e dar as notícias que eu dei, pode ter certeza que não existe prazer nenhum no meu coração. Mas, assim, recai sobre meus ombros também a responsabilidade de uma cidade de 1.200.000 habitantes, uma região metropolitana. Aliás, a gente vai falar isso com o ministro também amanhã. Não adianta dividir dinheiro da saúde em lugar que, às vezes, a cidade não tem nem como... Vai vir para Campinas para atender. Então, nós vamos pedir que o dinheiro seja centralizado nas cidades polos, porque serão essas cidades, que vão, como já é hoje, que vão marcar com o atendimento da população. Muito obrigado, peço a compreensão de todos. Então, sai no Diário Oficial de amanhã o documento. As dúvidas que puderem ter, o que foi perguntado aqui, o que o governador decide sobrepõe sobre mim, se for algo que existe dúvida entre as decisões, mas nós vamos procurar usar o dia de amanhã para afinar aí alguma coisa que possa ainda ter de dúvida. Acho que foi só o caso aí das padarias aí, de tudo que nós falamos. Muito grato a todos.